Hola, hola muchachos, buenos días niños del quinto grado, ¿cómo están? ¿Bien? Sean bienvenidos em mais uma classe de espanhol. Sim, vamos adelante. Na aula passada, nós começamos a estudar o nosso capítulo 1 do nosso material didático, né? Um tema muito bom de se estudar, porque a mim me gusta muito. A mim me encanta comer. E a ti, te gusta? A mim me gusta muito. Comer é sempre muito bueno. E essa unidade, ela vai falar um pouco sobre comidas saludáveis, não? Como comer bem e comer sano. Como comer bem e comer saludavelmente, né? Então, é muito importante a comida para o nosso corpo, não é verdade? Mas nem tudo faz bem para o nosso desenvolvimento, principalmente para vocês que são ninhos, estão em fase de desarrolhamento. Vocês estão em fase de crescimento, desenvolvimento, né? Então, vocês têm que comer bem e comer sano, não? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o que é uma alimentação saudável. Qual é a sua comida favorita, né? E aí a gente tem muita coisa gostosa que faz muito bem para a saúde, que é o caso das frutas, né? É sempre muito bom comer frutas, elas são saborosas, né? Naturais, tá bom? E sempre tem aquelas comidas que a gente também gosta, mas a gente só pode comer de vez em quando, com batata frita, pizza, hambúrguer. Não dá para comer todo dia. Só pode comer de vez em quando for passear, comer quando for na festa de aniversário, né? E por aí vai, tá certo? Porque elas não fazem parte das comidas saludáveis, né? Isso é comida gostosa mesmo, mas saludável não. É comida esquisita. Que esquisito, pero saludável não. Então, vamos lá. Eu deixei a atividade práticazinha para vocês. É uma atividade bem simples na página 8 e 9. Na semana passada, muitos já me enviaram a atividade, já recebi e corrigi. Se você ainda não enviou, assim que você providenciar, me envie para eu poder anotar a sua frequência e a sua atividade realizada, tá certo? É importantíssima a realização da atividade. Eu pedi que vocês escutassem o CD da página 10, que nós temos aqui alguns alimentos em espanhol. Nesse mês, nós vamos trabalhar bastante. Eu preciso que vocês pratiquem esse vocabulário, escutem, hablem e escrevam, tá? Vamos aprender a escrever esses nomes em espanhol. Na aula passada, nós relembramos das principais refeições do dia, né? São 4. Quais são elas? El desayuno, la merienda, el almuerzo y la cena, ¿no es? Nosotros hablamos de las principais refeições del día, ¿sí? Desayuno, merienda, almuerzo e cena, que é o jantar, tá bom? Não se pode olvidar. A gente vai adicionando vocabulário, né? Vocês já estão no quinto ano, já tem muita coisa aí adicionada aqui, ó, na caixolinha, porque a gente vai precisar, inclusive as frutas. Nosotros já estudamos as frutas, os legumes, não? Alguns tipos de comida, e a gente vai relembrar e vamos praticar. Eu trouxe aqui uma variedade. Essas comidas, elas são variáveis para el desayuno, el almuerzo, la cena, la merienda. Então, vamos aí escutar e repetir, porque no vocabulário do livro tem poucas coisas ainda, tá? Mas vamos lá relembrar, pode ter, ser até alguns que vocês já conhecem, vocês vão relembrando aí e guardando, tá bom? Vamos repetir? La pizza, la hamburguesa, la ensalada, el café, el jugo, el pollo, el pescado, el helado, las galletas, el vino, la cerveza, la carne, la pasta. Não sei se dá para observar, mas la pasta é macarrão, tá? La pasta. La salchicha. É assim mesmo, ó. Salchicha. Muito bem. La leche. El té. P é chá, tá bom? Té. El pan lactal. El sanduíche.
el jamón, la sopa, la torta, la gaseosa. Todo mundo gosta, né? De gaseosa. Eu prefiro el jugo, pero la gaseosa é bueno, mas não hace bien la salud. Gaseoso, o que é gaseosa? Refrigerante, né? E ele queso, né? É importante a gente escutar, porque a pronúncia nem sempre é do jeito que a gente pensa, né? Existe aí toda a questão do alfabeto espanhol também. Então, observe as palavras, né? É o caso do CH, o CH, L doble, doble L, dois L's, né? São de LH. Então, vamos prestar atenção aí nas pronunciações. Aqui, nós temos algumas cositas. Vamos repetir? Pasta, paella. Paella é comida típica espanhola, tá bom? É um prato feito com frutos do mar. Ceviche é um prato típico mexicano, feito também com frutos do mar. Sushi, hamburguesa, bocadillo, perrito caliente. Olha só, a los niños les gusta, ¿no? El perrito caliente, sim. La pizza, el sándwich, papas fritas. Olha aqui o queridinho também de muita gente, né? Papas fritas. Sopa, ensalada, nachos, comida típica mexicana, nachos, aqueles salgadinhos, né? Crocante. Burritos, comida típica também aí da Colômbia. Tacos, tacos é uma espécie de entrada, petisco, tá bom? Palomitas, quando nós vamos al cine comer palomitas, mirando la película, não? A mim me gusta muito as palomitas. Então, aqui está mais uma leva de vocabulário aí para que vocês possam. Vocês podem tirar o print da tela para praticar depois também. Tá bom? Esses vocabulários. Las frutas, como eu falei, a gente já estudou anteriormente, a gente vai só recordar como se diz las frutas em espanhol. Eu tenho la cereza, el limón, la fresa, la sandía, la pera, la piña, el plátano, la naranja, la uva, la papaya, la manzana, el coco. Então, aqui estão algumas frutilhas, algumas frutas que a gente já estudou, que a gente vai só relembrar. Lembrando que esse vocabulário nós vamos utilizar na formação comunicativa que a gente vai fazer, tá certo? Gente, além do vocabulário, das comidas, né, das refeições, a gente vai também usar o verbo gustar em espanhol, tá? O verbo gustar, ele é sempre utilizado com o pronome pessoal. Me, te, le, nos, os, les. Esses pronomezinhos vai acompanhar o verbo gustar, tá bom? E o verbo gustar, a gente utiliza ele no singular e no plural, tá bom? Concordando com o substantivo que vem depois. Então, olha só, eu digo, a mim me gusta el pescado, a mim me gusta el chocolate, a mim me gusta la ensalada, me gusta la sandía. Me gusta no singular, se o substantivo que vem depois estiver no singular. Se o substantivo estiver no plural, eu vou usar gustan, que é o caso do outro exemplo aqui, né? A mim não me gusta, ou a mim me gusta los libros, né? A mim me gustam las papas fritas, né? Se o substantivo que vem depois estiver no plural, então eu uso gustan, com N no final, tá? Se estiver no singular, gusta, ok? E aí, as expressões, né? A mim me gusta la pelota e a ti. A mim também. A mim, não. A mim tampouco me gusta, né? A mim não me gusta los tacos ou los sanduíches e a ti. A mim tampouco. A mim, sim. Né? Então, a gente usa aí o verbo gustar, a mim, a ti, te gusta, me gusta. Então, o pronome complemento, ele sempre vai acompanhar essa tabelinha do verbo gustar.
Ela está no seu livro na página 12. Inclusive, você pode até abrir. Na página 12 tem a tabela do verbo gustar, junto com os pronomes pessoais e os pronomes complementos, porque o verbo gustar sempre vai pedir o pronome complemento, não se olvidem. Para você utilizar o verbo gustar, você tem que utilizar a tabelinha aí com os pronomes. Para cada pessoa tem um pronome, mas a formação do verbo são só duas, singular e plural. Ok? Vale? Olha só aqui. A mim me gusta la flor, a mim me gustan las flores, a mim não me gusta el helado, não me gustan los helados, olha aqui no plural, né? E o verbo gustar mais outro verbo, né? Me gusta jugar al fútbol e não me gusta jugar al tênis, né? Então, a gente usa o verbo gustar, ele pode vir acompanhado de outro verbo. Verbo jugar, né? Verbo comer, a mim me gusta comer a sandia, né? Então, observe que o verbo gustar sempre pede o pronome complemento e sempre vai vir acompanhado aí do substantivo concordando com ele, tá bom? Outro verbo que nós vamos estudar no nosso conteúdo comunicativo desse mês está na sua página 14. Você pode até abrir. O verbozinho está conjugado. E a gente já fala sobre conjugar o verbo de acordo com o pronome pessoal, né? Eu, tu, ele ou ela, nós outros, vosotros, eles ou eles. São os pronomes pessoais. E para a gente conjugar um verbo, para cada pessoa do discurso tem uma terminação do verbo. Olha o verbo querer, como é que ele vai ficar. Yo quiero. O verbo querer, ele é um verbo irregular. Por quê? Porque tem um acréscimo do i no radical quando a gente conjuga. O verbo é querer, no infinitivo. Se eu vou conjugar yo quiero, eu acrescento um i no radical, observaram? Observe aqui a tabelinha, e tem também na sua tabela da página 14. Pode abrir, tá bom? No livro. Yo quiero, vamos repetir? Yo quiero. Tu quieres. Ele ou ela quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. E eles querem. Olha aí, né? Então, observando aí, a terminação, inclusive, está em letra maiúscula. O-S-E. Emos, eis, em. Essa terminação é a terminação para cada pessoa do discurso. Então, eu tenho que observar quem é a pessoa para me conjugar o verbo corretamente. Sempre que você for fazer a atividade, tem uma prática na página 15 para você realizar, você consulte sua tabelinha. Olha o exemplo. Eu quero hablar espanhol, né? Eu quero bailar, eu quero esta camiseta. Olha aqui o garotinho. Ele quiere a su perro, né? Ele quer muito a su perro, ele gosta muito do seu cachorro, né? E assim, o verbo querer, que nós vamos utilizar no conteúdo comunicativo, a gente utiliza ele quando a gente trata de alimentação também. Ah, a mim me gusta la sandía, pero yo quiero manzana hoy, né? Então, você usa o verbo gustar e o verbo querer para você expressar suas preferências e fazer pedidos também. Por isso que a gente vai estudar ele esse mês. Vale? Muito bem? Compreendido? Sim. A la prática. Eu quero que você vai ter 3 escutas do CD nessa atividade. Página 10, continuar estudando vocabulário. Página 12, sobre o verbo gustar, nós temos os conteúdos comunicativos. Na página 12, escuta do CD, escutar e repetir, sim. E na página 14, o verbo querer, escutar e repetir. Depois, você vai responder a página 11, a 13 e a 15, tá? Que é sobre o conteúdo da aula de hoje. Assim que você concluir sua atividade, você me envia para mim corrigir e anotar a sua frequência. E eu vou estar aguardando aqui em casa, do outro lado da pantalla, sim? Muitas graças por la atención, muitas graças por estar presente en la clase hoy, del outro lado de la pantalla, mirando la clase de espanhol, e eu estou muito contente em estar com vocês hoje. Em la próxima classe, nós nos encontramos e eu vou aguardar suas tarefas realizadas, sim? Hasta la próxima classe, niños. Adiós.